Feliciano Barreiras Duarte demitiu-se, finalmente. Mas antes de suspirar de alívio, seria conveniente que Rui Rio entendesse que Barreiras Duarte não era a causa dos seus problemas, era uma consequência dos seus problemas. Quais? Primeiro, a sua desconfiança obsessiva face à comunicação social. Segundo, a dependência que demonstrou face ao aparelho do PSD que o elegeu e que o tornou incapaz de agir contra elementos à sua direção. Estes dois problemas não desaparecem com a saída de Barreiras Duarte, e como se viu, da sua combinação resulta dinamite. Em relação ao problema com a comunicação social, há episódios que falam por si. Como este, Rui Rio deu uma primeira entrevista à RTP2, canal de serviço público que tem uma média de telespectadores inferior ao número de eleitores do PAN. E, portanto, a entrevista passou completamente despercebida e só não foi totalmente ignorada porque, na imprensa, se informou que tal emissão existiu. É uma opção estratégica insólita, mas é igualmente coerente com o comportamento de Rui Rio desde que venceu as diretas no PSD, aparecer quando absolutamente necessário, desaparecer sempre que possível. O que é inquietante para um partido na oposição e necessitado de convencer eleitores da sua alternativa política, 2 meses após ganhar as eleições diretas do PSD, Rio deliberadamente adiou o anúncio de qualquer proposta concreta, ainda não tentou marcar a agenda política, ainda não procurou afirmar-se como líder da oposição, para desespero dos seus aliados. Um vazio que foi preenchido com polêmicas de elementos da sua direção. Portanto, o balanço do mês é fácil de fazer, as únicas notícias que se leem sobre o PSD são negativas. E, já se sabe, não existem duas oportunidades para causar uma primeira boa impressão. O segundo problema é simples de resumir. Rui Rio escolheu mal os membros da sua direção política e, mais grave, depositou neles a sua afirmação no aparelho do PSD. Ou seja, ficou dependente de figuras como Salvador Malheiro e Feliciano Barreiras Duarte, e portanto, atou as suas próprias mãos quando o bom senso recomendou as suas dispensas. Por isso, vê-se hoje forçado a ignorar o caciquismo de Salvador Malheiro e a investigação à gestão de Elina Fraga na Ordem dos Advogados. Por isso, tolerou até para lá do limite a situação insustentável de Feliciano Barreiras Duarte quando os holofotes já estavam todos focados no seu currículo falseado, num relatório de mestrado comprometedor e nos abusos em ajudas de custo enquanto deputado. Por isso, confrontado com os fatos, encontrou sempre explicações atabalhoadas. Rio quis convencer que as críticas tinham a ver com a sua posição de desalinhamento com as cortes lisboetas, o que soa à teoria da conspiração. Sugeriu que tudo tinha origem em golpes internos, combinados e aplicados por quem no PSD pretende minar a sua liderança, o que, sendo ou não verdade, não retira gravidade aos factos conhecidos. Alegou que ser arguido não é o mesmo do que ser culpado, e tem razão, embora a ética na política não se possa confundir com sentenças de tribunal. E desvalorizou polêmicas dizendo, por exemplo, que o currículo de Barreiras Duarte tinha uma imprecisão que foi corrigida, e assim minimizou o caso que aparenta ser de fraude acadêmica. Ou seja, vendo-se de mãos atadas, Rui Rio pôde tentar argumentar isso tudo, mas não pôde escapar a óbvio, ele não é credível. Enquanto líder que apela à ética na política se, nos bastidores partidários, escolhe e defende Feliciano Barreiras Duarte para a sua equipa. São posições incompatíveis. Rui Rio demorou tanto a aceitar essa incompatibilidade que abriu feridas profundas na sua imagem externa. Desde logo, aniquilou seu maior trunfo político, um discurso ético e moralizante da atividade política, porque promoveu e tolerou quem violou esses valores éticos. E, depois, Rui Rio mostrou o quão está dependente dos apoios partidários que tem, o preço a pagar pela vitória nas internas do PSD, e como isso tem o potencial de lhe trazer dores de cabeça futuras.
Sim, Rui Rio diz ter muitos inimigos. Possivelmente tê-los-á, mas, se quiser tirar uma lição principal deste primeiro mês na liderança do PSD, que seja esta: dificilmente algum dos seus inimigos lhe causará tanto dano como aquele que, nestes dias, infligiu a si próprio.